Olá pessoal, meu nome é Márcio Vasconcelos, eu sou professor de inglês e espanhol da Vox Idiomas. E toda vez que eu faço essa pergunta às pessoas, elas ficam na dúvida. A palavra book é livro? E aí todo mundo me diz, não, a palavra book é livro. E outras palavras como a palavra book, a palavra hand, por exemplo, as pessoas dizem para mim que é mão. A palavra dog, as pessoas dizem para mim que é cachorro. A palavra milk, as pessoas dizem para mim também que é leite. Nunca encontrei um aluno que fosse iniciante no inglês que respondesse para mim de maneira diferente. Só que, na verdade, todas essas palavras que eu falei, elas têm horas que elas não são substantivos, como vocês imaginam. Aliás, é uma regra da língua inglesa de que a gente faz infinitivo de verbo colocando a palavra to na frente do verbo. Igual no verbo to be. Não é o único verbo que, quando está no infinitivo, tem to na frente. Então, nós, em português, nós colocamos AR, ER, IR e alguns poucos verbos OR no final para fazer infinitivo. Então, cantar, beber, partir, expor. A gente sabe que os verbos são no infinitivo em português pela terminação que é colocada lá, AR, ER, IR ou OR. Só que, em inglês, o infinitivo é indicado pela palavrinha to, aquele to, que pode ser, tem hora que é uma preposição, ali, colocado diante de uma palavra que pode ser verbo, ele transforma essa palavra em verbo no infinitivo. Então, por exemplo, to be não é o único verbo que tem to na frente quando está no infinitivo, verbo ser, verbo estar. Existe o verbo to drink, que é o verbo beber, e existe o substantivo drink, que é bebida, por exemplo, né? Que você acha que é bebida, mas que daqui a pouquinho você vai concluir comigo que não é bem assim. Existe o verbo to dog, né? Que é o verbo perseguir. Existe o verbo to milk, que é o verbo ordenhar. Existe o verbo to hand, que é o verbo entregar. E existe o verbo to book, que é o verbo reservar. Então, reparem, se você pegar um dicionário, você vai descobrir lá que book, a palavra book, pode ser verbo reservar. Ela é verbo reservar quando ela tem um to na frente. Agora, o mais importante, há uma outra regra em inglês que diz que nós fazemos o imperativo de um verbo em inglês tirando a palavra to da frente desse verbo. Ou seja, quando eu encontro hand sem nenhuma palavra na frente, é entregar. E aí é verbo entregar no imperativo. Entregue ou entreguem, porque o plural e o singular do imperativo é feito da mesma maneira. Quando eu falo meu, que é ordem, ordem. Quando eu falo dog, é persiga ou persigam. E quando eu falo book, é reserve ou reserve. Vou dar uma frase para vocês. Book the book. Reserve o livro. Então a palavra book, quando está sozinha, ela continua verbo e é verbo no imperativo. Ou seja, e como é que eu vou saber que book é livro, professor? Ah, se ela tiver um determinante, uma palavra que obrigue essa palavra a ser entendida como livro, por exemplo. Eu falo assim, the book, né, o livro. Ou então eu falo assim, the milk, o leite, né, enfim, the hand, a mão. Então, imperativo é quando a gente tira o to. Se a palavra pode ser verbo e pode ser substantivo, se ela não tiver o to na frente, ela é verbo no imperativo. Para ser um substantivo, ela tem que ter uma outra palavra antes, ou às vezes até você fala assim, dog, mas se tiver escrita essa palavra numa casinha de cachorro, eu entendo que aquela palavra é cachorro, mas se eu falar dog sozinho, é persiga, persigam. Então, tem que ter muito cuidado com esses pequenos detalhes da língua inglesa. O inglês é uma língua onde você, sabendo várias palavras que podem acompanhar outras, você modifica o sentido delas. As palavras em inglês, uma mesma palavra, pode ter dezenas de aplicações diferentes, dezenas de traduções diferentes. Outra coisa que você já deve ter visto, que nós vamos encerrar nosso curso falando sobre isso, é o The End. Lá no final dos filmes, né? Você vê lá The End. Porque tem aquele THE que todo mundo fala The End, mas não é assim que se pronuncia, né? Depois, se vocês forem fazer curso conosco, vocês vão saber como é a pronúncia correta. Mas antes de falar sobre o The End, eu queria dar um recado para vocês. Nós, da Vox Idiomas, funcionamos há 18 anos anexo à Igreja do Sagrado, ali na rua Monte Caseiro. Caso você queira fazer curso conosco, você paga para o ano que vem a mensalidade de R$ 95 pelo curso de inglês e tem direito a fazer o curso
de espanhol de graça. Ou seja, você consegue fazer 2 cursos pagando R$ 95 por mês. Nós somos um curso 5 estrelas na nossa página no Facebook. Se você entrar lá, você vai ver que nós somos um curso de qualificação máxima ao longo desses 18 anos. Né? Nós temos um conceito sempre positivo. Caso você queira fazer inscrição para fazer curso conosco, né? Basta você acessar nosso site, que aparece aí na tela, e há ali a possibilidade de fazer inscrição, ou até mesmo de cadastrar o seu número de WhatsApp para receber mensagem de quando nossas inscrições estão abertas. Mas, então, continuando aí na nossa aula, por que the end? Porque existe o verbo to end, que é finalizar. Se eu falar assim, end, se tivesse escrito ali no filme, end, seria finalize, termine, por exemplo, a tradução para end. Para ser um substantivo, teve que colocar the end. Então a gente fala o fim, mas basicamente o brasileiro não precisa traduzir como o fim. Mas se não tivesse colocado aquele the, a pessoa pensaria que ele estava recebendo uma ordem no final do filme. Por isso é que existe aquilo. E a pronúncia não é the end, muito pelo contrário, né? The end, e não se pronuncia aí em final desse the, ok? End. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima dica.